Amigos, Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha nos ensinar a entender a sua santa palavra. Que o Espírito Santo venha abrir o entendimento para que nós todos possamos entendê-lo. Dá licença aqui um instantinho. Eu gostaria de... Nós temos falado sobre a fé sacrificial. A fé que obriga a gente a sacrificar o nosso eu, a nossa vontade, as nossas paixões, sacrificar os nossos sonhos pessoais para fazer, então, a vontade de Deus, inclusive sonhar os sonhos dele. E isso é uma questão de fé pessoal. Quando nós temos um encontro com Deus, obviamente esse encontro faz nascer dentro de nós uma fé inabalável, capaz de vencer o mundo, o diabo, o mundo, vencermos a nós mesmos, para que venhamos então fazer a vontade de Deus e, consequentemente, recebermos a bênção dele. A bênção da salvação, que é a bênção maior. É claro que o sacrifício que nós estamos tratando, a fé sacrificial que nós estamos tratando, não é para a gente se salvar, não, pessoal. Presta atenção. A fé sacrificial, Jesus fez por nós, ele pagou o preço pela nossa salvação. Tudo que nós temos que fazer é crer, acreditar no que ele fez e agir de acordo com a sua vontade. Então, esse sacrifício vicário foi único e definitivo. O ladrão na cruz não precisou negar a sua vontade, não precisou nada. Ele morreu e foi salvo, mesmo não tendo nenhum mérito, porque ele creu em Jesus na última hora, ele foi salvo e depois morreu. Só que, para a gente alcançar essa salvação, a cidade celestial que Deus prometeu a Abraão e que Jesus fala lá em Apocalipse, a cidade celestial, para nós herdarmos, nós temos que manter a nossa fé. E a fé, a crença em Jesus, exige que nós venhamos negar o nosso eu, negar as nossas vontades, colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. Então, diante da visão da fé, a fé sacrificial, o sacrifício nosso é simplesmente negar a nós mesmos. Jesus disse: quem quiser, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E para negarmos a nós mesmos, nós temos que sacrificar. Nós temos que ter uma fé de sacrifício. E esse sacrifício que nós estamos tratando. Então, quando nós negamos a ele, tomamos a nossa cruz e o seguimos, isso é sacrifício, sacrifício, sacrifício. Mas esse é o sacrifício que nós fazemos para mantermos-nos em comunhão com Deus, em contato com ele, a nossa salvação. E isso não é fácil. Mas os antigos, os heróis da fé, que sacrificaram, estes deixaram um referencial, um exemplo de fé a seguir. Então, quando você lê lá em Hebreus capítulo 11, fala da fé, dos heróis da fé. E veja só que todos eles sacrificaram para se manterem na fé. Então, o primeiro foi Abel. Abel sacrificou. Depois veio Enoque. E depois fala de Noé. Todos eles sacrificaram. Noé
sacrificou 100 anos da vida dele construindo a arca, mas depois que estava construída, então ele salvou a si próprio e toda a sua família. Aí vem a fé abraâmica, a fé de Abraão. Abraão, quando chamado, nós falamos isso ontem, ele ouviu e obedeceu. Quando Deus disse para ele: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, para a cidade. Ele estava falando, para a cidade que eu te mostrarei, o lugar que você vai viver a eternidade. Deus não estava falando com Abraão que ele iria para uma cidade, que ele iria aqui na terra, que viveria o resto da eternidade. Não. Ele estava falando da construção, da edificação de uma cidade que ele, Deus, é o artífice e é o construtor, a Nova Jerusalém. Então Abraão teve esse entendimento, que ele iria sair, deixar a parentela, deixar os seus pais, a casa de seus pais, deixar tudo para trás. Ele estava com 75 anos, não era criança, e tinha que sair. Ele não ia pegar avião, ele não ia pegar barco, ele não ia pegar automóvel. Não, ele ia andar de camelo, uma viagem longa, difícil, e sem qualquer conforto material. Mas ele fez esse sacrifício de deixar tudo para trás, porque ele tinha uma visão da fé que toma posse da eternidade, da Nova Jerusalém. Porque, como diz o texto sagrado, diz que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. A obediência a Deus é um sacrifício. Porque para você obedecer a Deus, você tem que desobedecer, você tem que contrariar os seus próprios desejos, seu próprio coração, suas próprias vontades, seus próprios sonhos. Então, ele obedeceu olha só, indo para um lugar que havia de receber por herança. Capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, sacrificou, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Ele tinha sua vida completamente estável, mas largou tudo para trás. E pela fé, continua dizendo assim, pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, terra da promessa, mas habitou lá como em terra alheia. Ele estava vislumbrando a terra, a cidade celestial, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, a cidade celestial. Porque esperava, olha só que bacana, porque esperava a cidade que tem fundamentos. Esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Então, por favor, entenda essa palavra. Capítulo 11 de Hebreus, versículos 8, 9 e 10. Abraão deixou tudo para trás. Abraão deixou tudo para trás, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus, é o próprio Deus. Então, ali, ele foi nessa fé, andando, caminhando para essa terra prometida, para esse lugar,
para essa cidade que tem fundamentos, porque qualquer cidade deste mundo, os fundamentos são a terra, não é? São as construções. Mas quando vem umas bombas, quando vem mísseis, destrói tudo. Até mesmo aquelas casas que estão lá embaixo no buraco, enterradas na terra, elas são destruídas. Mas a terra, ou melhor, a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o artífice e o construtor, ninguém pode destruir. Porque é o próprio Deus quem construiu. E ele está falando aqui da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. Então, diz o seguinte, que ele andou de tenda em tenda. Ele saiu de um lugar onde tinha uma casa, que era Harã, e agora estava andando de tenda em tenda. Mas ele sabia que lá na frente ele iria entrar na cidade celestial, a cidade que Deus havia prometido. É extremamente importante que você tenha essa noção, porque lá em Apocalipse, Jesus fala, a quem vencer o quê? Vencer a si mesmo, vencer a sua carne, seus desejos, seus sonhos, abrir mão dos seus projetos pessoais, vencer o pecado, vencer o diabo, vencer o mundo. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, coluna no templo do meu Deus, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, quer dizer, nessa coluna vai estar escrito o nome de Deus, que somos nós, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Jesus está falando, meu novo nome. Muito forte isso. Lá em João, mais adiante, ele diz assim, e eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Quando a noiva se arruma e vai para o altar encontrar o seu futuro marido, ela coloca a melhor roupa, ela põe o melhor, pois assim Deus compara com a santa cidade, a Nova Jerusalém. Então, o que chama a atenção, que me chamou muita atenção, é que no versículo 13 de Hebreus, capítulo 11, no versículo 13, diz que todos aqueles que viveram na fé e pela fé, que sacrificaram, todos eles morreram na fé. Morreram na fé, quer dizer, passaram aqui por essa terra e foram para Deus. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Sem terem recebido as promessas. Mas, vendo-as de longe, pela fé, quer dizer, a cidade de Jerusalém, a Nova Jerusalém, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Quer dizer, eles morreram naquela expectativa daquilo que Deus havia prometido. Eles morreram na fé de que viriam alcançar a cidade cujo
construtor, o que edificou, o construtor, o próprio Deus construiu, então essa cidade é onde eles iriam herdar por toda a eternidade. Porque Deus não prometeu a Abraão simplesmente uma terra, uma cidade, uma vida melhor, só por 175 anos, de forma nenhuma. Deus estava falando com Abraão de coisa eterna. Deus não faz nada por enquanto, ele faz para toda a eternidade. Mas, quando a gente tem ou é ligado nessa fé, a gente crê nessa promessa de Deus, então a gente se torna, digamos, feliz, porque os nossos sonhos serão realizados, não importando se estamos aqui na terra ou se estaremos passando ou tendo passado por essa terra, estaremos lá no reino dos céus. Ele diz, muito legal, eu gostaria de ter palavras para exprimir isso, esse gozo, essa alegria, essa felicidade, essa esperança, essa fé que nós pegamos aqui nessas palavras, porque todos eles morreram na fé, e nós também provavelmente vamos morrer nessa fé, na mesma fé de Abraão, de Isaac, na mesma fé de Noé, na mesma fé de Abel, na mesma fé de todos aqueles que viveram pela fé. Mas, diz o texto aqui sagrado, eu quero repetir isso, todos estes morreram na fé, sem terem visto, ou sem terem recebido, melhor dizendo, sem terem recebido as promessas. Mas, vendo-as de longe, e é de longe que nós vemos pela fé, vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram, reconheceram que aqui na terra eram estrangeiros e peregrinos, que é o que nós somos, estrangeiros e peregrinos. Não interessa se você tem passaporte de 2 países, 3 países, mas você sempre será, se você crê, um peregrino aqui nessa terra. A mesma coisa conosco. E diz aqui o texto seguinte, porque os que isto dizem, quer dizer, confessam, claramente mostram que buscam uma pátria, mas uma pátria eterna. Deus não promete nada para a gente apenas por 70, ou 90, ou 100, ou 120 anos, não, mas é por toda a eternidade. E diz mais, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, quer dizer, de voltar. Se Abraão, na verdade, se lembrasse daquela cidade que ele saiu, de Harã, ele poderia até voltar, ter oportunidade de voltar, mas ele não quis nem lembrar do que passou. Ele olhava para frente, que é a fé. A fé remete ao nosso pensamento para frente, para o daqui para frente, não daqui para trás. Nós não ficamos pensando na morte da bezerra, nem do leite derramado. Nós olhamos para frente. Não adianta ficar choramingando o que passou, não. Nós olhamos para frente. Essa é a fé. E isso que fala aqui sobre Abraão. E, na verdade, se lembrasse daquela terra de onde saiu, que era Harã, ele teria oportunidade de voltar. Mas ele nem lembrou. Ele não queria nem saber, ele olhava para frente. Mas agora, versículo 16, agora, olha só que legal, desejam uma melhor, quer dizer, uma terra ou uma cidade melhor, eterna. Isto é, a celestial. Presta atenção, por favor, nisso. Mas agora
desejam uma melhor, isto é, a celestial. Deixa eu repetir, por favor, com licença. Vou repetir aqui o texto. Diz o texto a partir do versículo 13. Todos estes heróis da fé, estava se referindo a Abraão, Noé, todos aqueles que foram fiéis a Deus, eles dizem, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas. Realmente não receberam, mas eles morreram naquela fé. Mas, vendo-as de longe, quer dizer, as promessas de longe, e crendo nessas promessas, abraçando essas promessas, finalmente confessaram, olha, na verdade, nós somos estrangeiros e peregrinos aqui na terra. E se nós lembrássemos da nossa terra, de onde viemos, nós poderíamos voltar, teríamos oportunidade de voltar. E eu falo como se fosse Abraão. E se na verdade lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de voltar. Mas nem esqueceu. Abraão olhava para frente, andava para frente. O Espírito Santo dirigia para frente. Mas agora, desejam uma melhor. Está se falando da cidade. Está falando aqui de uma cidade eterna. Que ele tinha visão. Ele tinha visão, que Deus lhe havia dado a visão da nova cidade, a cidade que ele, Deus, era o construtor, o edificador. Mas agora desejam uma melhor, quer dizer, essa cidade. Isto é, a cidade celestial. Por isso é forte, por isso, essa loucura, por causa dessa loucura da fé, por isso também Deus não se envergonha deles. Deus não se envergonhou deles. Deus não se envergonha daqueles que mantêm essa fé na cidade de um dia morar eternamente com Deus na cidade celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Quer dizer, Deus não se envergonha daqueles que creem nas suas promessas, daqueles que olham para frente. Mesmo tendo exemplo dos heróis do passado, os heróis da fé do passado, que morreram nessa fé, não viram aqui na terra, mas reconheceram que enquanto estavam aqui, por causa dessa fé louca, sacrificial, que para o mundo é louca, é estupidez, para o mundo é estupidez, é fanatismo, mas não para nós. Para quem crê, é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. Então, todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, creram, abraçaram e confessaram e assumiram o caráter de que somos estrangeiros nesta terra. Somos simplesmente estrangeiros e peregrinos, porque nós estamos caminhando para a cidade celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. E aí continua, pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Quer dizer, a fé seguida de um sacrifício, que para o mundo é loucura. A religião, ou as religiões, não tratam do sacrifício ligado à fé. As religiões tratam de sacrifícios ligados às religiões. Mas a fé inteligente, a fé abraâmica, a fé dos heróis da fé, trata-se de um sacrifício aqui na terra pela cidade celestial, por essa cidade que Deus
havia mostrado para Abraão, havia falado para Abraão. Ele via de longe essa cidade. E ele largou a cidade que estava, ele deixou certo, digamos assim, como diz no provérbio popular, deixou certo pelo duvidoso, mas não é duvidoso. Ele deixou aquilo que ele via com seus olhos, pegava, tocava, para abraçar aquilo que ele cria, porque saiu da boca de Deus, é a palavra de Deus. Por isso, Deus não se envergonhou deles. E Deus não se envergonha daqueles que têm a mesma fé, que seguem a mesma fé. É o que Jesus disse. Jesus disse a mesma coisa em outras palavras. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida aqui na terra, vai perdê-la. Já estou profetizando, disse Jesus. Vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, ganhá-la-á por toda a eternidade. Então, isso se chama fé inteligente, fé no Deus vivo, no Deus invisível, no Deus intocável, no Deus que você não sente, mas você crê nele porque você crê na palavra dele. E quem crê na palavra dele, crê nele. É a mesma coisa, quem crê em Jesus, Jesus morreu por nós, não é verdade? Quem crê em Jesus de verdade, assume essa fé em Jesus, crê naquele que é justo. E quem crê no que é justo, morre por ele, morre com ele, morre na justiça, é justificado, é perdoado, é lavado no sangue dele e herda, tem o direito, o privilégio de herdar a eternidade. Esta cidade santa que aqui fala no texto, no versículo 10, a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus, que vem se confirmar lá em Apocalipse, que diz: a quem vencer a si mesmo, vencer o mundo, vencer o diabo, vencer o pecado, vencer tudo. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus. Jesus é que está falando isso. Eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, nunca mais sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu nome. Veja só, aqueles que vencerem, presta atenção, se você vencer, amiga e amigo, se você tiver essa fé, a fé sacrificial de dar a sua vida por aquilo que Deus prometeu, se você vencer, se você passar, se você for promovido para a eternidade, você vencer, então você vai ser coluna no templo do meu Deus, disse Jesus. E não só isso, eu vou escrever o nome do meu Deus em você, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, e também do meu nome novo. Aleluia. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. E também o meu novo nome. Deus não se envergonha daqueles que têm essa fé sacrificial. Essa é a fé
Esse é o sacrifício maior. Quando se fala em ofertas, oferta de sacrifício, etc., as pessoas pensam em dinheiro, pensam em propriedades, pensam nas coisas físicas. Deus quer a sua vida. Ele quer a sua vida. Ele não quer as suas coisas, não. Ele é dono de tudo. Ele quer a sua vida, porque se ele não tiver você, o que adianta você ter tudo nesse mundo? Jesus não disse isso? O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Deus não quer uma alma perdida, ele quer a alma salva. Mas essa alma salva depende do sacrifício de si mesmo. Ela tem que sacrificar-se pela fé no Senhor Jesus. E fé no Senhor Jesus não é religião. Fé no Senhor Jesus é vida, é você andar de acordo com a sua palavra, é andar de acordo com as suas normas, das suas regras, das suas leis. É o que Jesus fala. Ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, quer dizer, viver na justiça, no que é certo, fazer o que é certo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, amiga e amigo, vamos falar mais a esse respeito amanhã, se Deus assim o permitir. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.